Só uma coisa, para deixar claro que eu não falei que ela causou incômodo, eu acho que ela causou tanto incômodo quanto deve ter causado o dia que o George levou o Eric Clapton para tocar em My Guitar Gently Weeps, que eu fico imaginando que os outros não devem ter gostado. Ponto. Mas talvez um incômodo diferente, mas eu nem acredito que tenha sido incômodo, não. Deve ter sido algo parecido quando o Billy Preston chegou? O Billy Preston chegou. Não acho que não. Eu já acho que não. O Billy Preston foi um amálgama. Ele conseguiu segurar a placa. Extremamente querido por todos. O Eric Clapton, eu li em algum lugar ele contando sobre isso, que eu acho que já falei isso aqui em alguma live, que o George estava pé da vida, porque os caras estavam levando de zoeira a gravação de While My Guitar Gently Weeps, e um dia o George falou para o Eric, seguinte, me ajuda aí, vem comigo que eu vou te levar no estúdio para você tocar com a gente. Mas pô, peraí, cara, no estúdio com vocês, o que o John e o Paul vão falar? Porra nenhuma, porra, a música é minha, porra, eu levo quem eu quiser. E tipo assim, reza a lenda que quando eles viram o Eric Clapton lá, eles seguraram a onda, né? Levaram o negócio a sério e saiu a gravação do que a gente conhece, né? Todo mundo teve que guardar. Mas não mostrar o desgaste na frente de alguém de fora, mas não que eles tenham todo mundo teve que guardar o ferrão, né? Todo mundo guardou o ferrão, escondeu o veneno ali para poder. Porque dizem que o While My Guitar teve várias versões gravadas, né? Tem aquela do violão, tiveram algumas outras que ninguém ouviu até hoje, né? Com versões com banda. Então aquilo fez, sei lá, o segundo ou terceiro remake, né? A versão que a gente já conhece, né? Então, tudo porque o Eric Clapton foi lá e os caras tiveram que levar o trabalho a sério. Mas olha só, dentro desses 30 primeiros minutos aqui da live que a gente está conversando, de alguns fatores e tudo, dá para ficar claro para todos nós que o primeiro a ter desistido da banda foi o Lennon, né? Sim. Eu acho que sim. Primeiro, assim, ele desistiu da banda já nessa época ali, em 65. Não que ele tenha vocalizado isso na época. Isso. Mas internamente, sim, né? Eu diria que ele sim, e o George também, tá? Porque o George foi primeiro. O George, como o Fernando notou, já no Sgt. Pepper, ele já exprimiu que isso aqui não é para mim, não, tá? Isso não é de ficar aqui olhando vocês fazendo música aqui só e eu contribuindo com um outro arranjo, não dá, não, para mim. E agora, falando dos que saíram, quem foi o primeiro a pedir, com licença, estou saindo? Ringo Starr. Ringo lá durante o álbum branco, né? Durante o álbum branco. Pois é. Por conta da discussão com o Paul durante a gravação, os ensaios de Back the USSR. Isso. Pois é. Mas essa saída do Ringo, para mim, ela não significa absolutamente nada na separação dos Beatles, assim, nada mesmo. Ela é um reflexo das discussões internas de um grupo sobre arranjos, né? E no fundo, isso aí não iria influenciar em nada, caso qualquer um dos outros não quisesse terminar a banda, tá? Não sei qual a opinião de vocês. Eu concordo. Acho que sem o Ringo não ia rolar, não. O Fernando é da opinião que sem o Ringo não há Beatles, entendeu? Não, é porque eu acho que os outros três não iam conseguir ficar junto duas semanas, entendeu? Não, porra. Acho que sabe? Imagina o Paul tocando bateria. Mas então a razão não é o Ringo. A razão não é o Ringo. Seriam ficarem os outros três sozinhos. A razão existem os Beatles sem qualquer um deles, porque no final das contas o que a gente vai chegar a alguma coisa numa conclusão aqui é se esse conjunto Beatles ele iria realmente continuar junto depois de 1970, tá? Porque assim, a minha impressão é que eles não continuariam. Eu acho que sem o George eles dariam um jeito de tentar. Sem o George? Eu acho isso também. Mas assim, não quer dizer que ia ser bom, não quer dizer que ia ser ruim, não quer dizer que ia continuar sendo Beatles, mas eu acho que eles iam tentar. Eu concordo com isso. Concordo com isso, Fer. Olha, acho que com o George, sem o George, eles iam pelo menos tentar com o Eric Clapton ou com outro músico. E outra coisa que o Toninho falou também que eu concordo, que é a seguinte: eu acho que para valer quem saiu mesmo primeiro foi o John. Eu acho que o Ringo foi tudo bem, ele ficou o quê? Uma semana fora, mas acho que foi de uma certa maneira um blefe. O George também, porque ele acabou voltando, né? Ele fez concessões, ele fez exigências, os Beatles concederam, porque se ele tivesse saído para valer mesmo, ele teria sustentado a decisão dele e não teria voltado mesmo dali em diante. Ele já tinha motivos mais do que suficientes
para sair da banda de fato ali. Então acho que o John foi o primeiro que sustentou. E ó, eu gostei dessa reflexão de vocês aí. Gostei dessa reflexão. O John é uma pessoa complexa, Toninho. Ele saiu, fez aquela coisa lá no Let It Be e sempre falava mal de Beatles depois do fim da banda, falava mal no sentido de não foi importante, sei o quê, mas você ouve as entrevistas de rádio dele, de TV de 69, 70, não, nós vamos continuar, não, que isso, a banda tá ótima, não, eu quero continuar sendo um Beatle o resto da minha vida. Bicho, isso não é uma coisa de marketing, ele tinha essa divisão, porque ele sabia que... Tá falando? Dentro dele, ele sabia que... Porque, da mesma forma como ele falava isso, ele dizia que os Beatles não eram excelentes músicos, que ele conhecia milhares de outros que tocavam muito melhor que os Beatles, óbvio, né, com quem ele andava, né, os guitarristas. Ed Newman. Exatamente. E, bom, ninguém aqui vai discutir qualidade musical específica de cada um. Mas, assim, eu curti muito essa reflexão que vocês fizeram aí, e estou concordando. Talvez, em algum momento, se George Harrison tivesse dito assim, não, gente, olha, para mim não dá, não, eu vou lá para a Índia curtir religião, os caras iam substituir ele e os Beatles iam continuar. Eu curti essa ideia. Isso que o Fernando falou sobre o George, até que você falou que você não acha que é marketing, né? Dele continuar falando até 70, de que a banda estava firme e forte. E eu lembrei do John falando isso em dezembro de 69. Ele já tinha metido o pé. E mas foi perguntado... Mari, mais ou menos, porque depois que acabou o Abbey Road, tem aquela reunião em que o John... Fatídica. Então, é que o John é que estava mais ou menos comandando e dizendo, gente, vamos fazer outro compacto, vamos fazer outro disco, vamos... aquela que o Mark Lewis não tem a fita, né? Que saiu isso escrito num livro já antigo, dos anos 70, de um... One Day at a Time. Então, tipo assim, é aquela coisa, ele tinha dito, jogado fora até a página 2, porque ele estava ali não dizendo, vamos lançar no compacto de Natal, vamos fazer outro disco, a gente dividia 4 músicas. Mas assim, ele estava lá. Isso foi 1 ou 2 semanas antes da outra reunião, né? Daquela que ele saiu. Sim, é porque nessa reunião do coisa, o Paul ficou dando não, o George ficou puto, todo mundo saiu na porrada, porque o Ringo não estava. Estava doente, estava hospitalizado. O Ringo saiu eles saíram na porrada, aí ninguém perdeu a paciência. O John também perdeu